Pega ali, o cara que tá na cidade, ele, bom, eu comprei o carro, que é o top de linha, não sei o quê, porque ele tem todos esses acessórios, né? O cara lá do campo tem dentro da colheitadeira. E aí, querido? Fala, meu querido. Beleza? Tranquilo, hein? Tranquilo. Show. Bora mais uma? Bora mais uma. Bora mais uma. Dupla de peso, hein? Cara, convidados de honra e Dupla hoje de os peso. caras do agronegócio. Hoje o tema é agro. Dá-lhe água. Matias e Rodrigo, galera, sejam bem-vindos. Satisfação total. A gente tem feito esse... Bom, o Rodrigo já é da casa, já conhece bem, depois a gente vai te apresentar um pouquinho, o Rodrigo, o Matias também. Matias, a gente tem feito um podcast, é um produto que a gente está trabalhando já há algum tempo. A ideia é bater papo. Então a gente tem chamado clientes, amigos, empresas de tecnologia, bater um papo, trocar uma ideia, contar experiência, contar história, contar as dificuldades, os perrengues que já aconteceram, que vão acontecer. Então a ideia é a gente compartilhar. Então só para contextualizar quem está nos assistindo, eu vou pedir para vocês se apresentarem. O Rodrigo está aqui com a gente. O Rodrigo, eu vou apresentar o Rodrigo é da casa, né, Rodrigo? Isso. O Rodrigo é da casa, trabalha aqui na SIGA com a gente, é o nosso homem do agro, tá na função direta aí, é o cara do agro. Eu nem me meto a vender agro, cara, que eu não conheço, eu não manjo, não é a minha praia. Quando eu tenho um cliente do agro, chamo o Rodrigo, que tá junto comigo nas contas também, e o Matias aqui tá junto também. Então, vou passar a palavra primeiro pro Rodrigo, pode se apresentar, Rodrigo, depois o Matias já se apresenta. Então, comentando um pouquinho da minha experiência de vida, eu estou na SIGA há 12 anos, vim de uma família de agronegócio, né? Toda a minha família é do agronegócio, né? Então, é algo que me dá prazer em falar, né? É algo que me dá prazer em vender hoje, né? E passar um pouquinho do que eu conheço, né? Então, eu estou há 12 anos na SIGA, né? Até então, a minha única vivência foi agronegócio, né? Foi trabalhar diretamente lá no cultivo, na plantação, acompanhar a pecuária, acompanhar frigorífico, enfim. Então, eu conheço um pouquinho da gestão, como é no campo, dia a dia, do homem do campo, né? E eu procuro trazer um pouquinho para dentro, né, da nossa área de software, né? Buscar um pouquinho dessa experiência, trazer um pouquinho, repassar um pouquinho do que eu conheço, né? Eu sei que a gente nunca sabe tudo, mas um pouquinho do que vem lá de fora, enfim, do contexto de como é o agronegócio lá, né? Todo mundo imagina que é de uma forma, né? Mas ele é uma atividade hoje que tem se destacado muito no Brasil, né? Então a gente procura trazer um pouquinho para dentro da SIGA. Dizem que agro é pop, né? Agro é pop, né? Mais do que nunca, né? Era uma atividade econômica que não era tão valorizada, não era tão vista no Brasil, né? E nos últimos anos aí a gente vem vendo ela se consolidar, vem vendo ela levar o PIB do Brasil nas costas, né? Principalmente nos últimos anos de pandemia, enfim. Então eu procuro trazer um pouquinho dessa experiência hoje voltada com a gestão hoje que o SIGA traz, né? Eu estou há 12 anos na SIGA, né? Faço parte hoje de 3 unidades da SIGA, sou diretor das 3 unidades, então a gente tem em Caxias do Sul, tem em Cruz Alta, né? E tem em Passo Fundo. Cruz Alta e Passo Fundo são regiões totalmente, né, agrícolas, né? Muito voltado para o agronegócio, né? E por isso que a gente tem uma proximidade com o Matias, que também é da região, né? Então vou deixar ele comentar um pouquinho aí da nossa relação, o que a gente construiu junto, né? E aí, espero que esse bate-papo seja muito produtivo para todos, né? Não, Será? só para o Matias falar, até para brincar, o menino que saiu do agro e foi para tecnologia, né? Foi pra e hoje tecnologia. conecta esses dois mundos. Literalmente. E humilde, né? Falou que entende um pouquinho do um pouquinho, né? Mas a gente sabe que nunca se sabe tudo, principalmente num negócio que é tão dinâmico, né? A gente vem acompanhando o agronegócio crescer muito, né? Se profissionalizar, principalmente se profissionalizar, né? Então era uma cultura, uma atividade até então muito familiar, né? E ainda é conduzida por famílias, né? Que, enfim, tem raiz no agro, né? Mas ele vem diversificando. Hoje tem grandes empresários voltados no agro, aquela família que estava no agronegócio se tornou uma empresa, né? E quem não se tornar uma empresa vai acabar assumindo no cenário, né? Então, nos próximos anos aí, vai existir agricultura familiar? Vai, mas cada vez mais forte nós vamos ter a questão da agricultura empresarial, né? Show de bola. E você, Matias? Então tá Nos bom. conta um pouquinho da tua história. Agradecendo vocês, a toda a SIGA, por nos trazer aqui, nós abrir as portas para nós conhecer essa bela estrutura que vocês montaram. Conhecemos a SIGA pelo Rodrigo, tá? Eu me chamo Matias, faço a parte da coordenação operacional da Novatec, lá em Juí, lá próximo do Rodrigo, lá em Passo Fundo, Cruz Alta, onde a Novatec ela tem um ramo de atuação na indústria de fertilizantes especiais. Perfeito. Hoje a Novatec está no mercado há 12 anos. Ela foi montada em cima do sonho de 2 amigos, onde eles enxergaram um mercado que havia para as especialidades. A gente chama de fertilizantes especiais, a nossa linha, que são o quê? São fertilizantes que possuem alguns nutrientes,
algumas matérias-primas um pouco diferentes do que às vezes se encontra no mercado. A gente atua basicamente nas grandes culturas, soja, milho, trigo, todas as grandes culturas, iniciando outras áreas também nas menores culturas, estão montando uma linha de HF, que é hortifruti, estão montando toda uma linha de produto, são produtos diferentes, elas têm necessidades diferentes, então isso a gente vem buscando, não é a mesma coisa, a gente precisa de um estudo em cima disso, e a gente vem buscando tudo isso para conseguir cada vez mais fazer com que o campo consiga produzir cada vez mais. Porque, como o Rodrigo disse, a agricultura leva o PIB nas costas, basicamente ele leva mesmo. Porque, sem falsa modéstia, né? Sem falsa modéstia, porque enquanto todo mundo estava em casa, na pandemia, o produtor estava lá plantando, o produtor estava lá fazendo aplicação do defensivo, estava lá aplicando o fertilizante e depois estava lá colhendo. Ele não conseguiu fazer esse home office, não existe isso. Não tem como tu parar uma colheita, não tem como tu parar vou dizer pra minha cultura, hoje segura que eu vou aplicar amanhã, não, cara. Estamos numa pandemia, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar, não tem, velho. Então é isso aí que a gente vem sempre buscando. Então essa questão de não dá para esperar é que a Novatec também atua. Existem produtos existem linhas da Novatec em que é para melhorar a aplicação, para te não perder o período de aplicação, que muitas vezes a janela é muito curta. Existem culturas onde você tem uma janela de aplicação de um determinado fertilizante que são muito pequenas. Então você tem que fazer a aplicação naquele determinado período. E quando tu tem uma lavoura muito grande, grandes áreas desta mesma cultura, a janela acaba ficando cada vez mais pequena, porque às vezes tu não vence fazer isso. Sim. Então tu se obriga a passar um determinado defensivo, um determinado fertilizante em horários que não são essenciais, que não são os mais apropriados. Então nós entramos com os adjuvantes, que é a nossa linha, que é o que ajuda a fazer o antideriva, que é aquela questão de fazer a névoa quando tu está aplicando por causa do vento, a questão da espuma. Existem muitas misturas de defensivos, hoje cada vez mais tem mistura de defensivos, então antigamente se usava um defensivo, agora se usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 defensivos. Depende do tipo de plantação, depende da terra, depende de... Existem doenças e pragas, e daí tu tá fazendo o controle de ervas daninhas também, tudo ao mesmo tempo. Então acaba que tu tem que usar um produto para cada tipo de praga ou de doença, e muitas vezes tu tem que usar mais de um defensivo. Então a Novatec vai lá para fazer com que isso não dê pau, com que isso se homogeneize para conseguir fazer a aplicação. Então entra toda a linha dos adjuvantes. Depois nós temos a linha do tratamento de semente. O nutriente lá para fazer um arranque muito bem inicial das plantas. Então a gente vai lá e faz um balanceamento de nutrição que tu vai lá e alimenta a semente antes dela nascer. Tu vai lá, trata ela, joga no solo num período de condição favorável para ela, para que a planta exploda no crescimento. Explodindo no crescimento, ela vai ganhando um período maior lá na frente. Ela vai pegar mais sol, ela vai fazer mais fotossíntese. Desculpa, vai ter uma absorção melhor de água, vai resistir um pouco mais a um estresse hídrico, então tudo isso a gente vem sempre trabalhando e melhorando. Posterior a isso, a Novatec trabalha com toda a linha de fertilizantes especiais, que a gente fala, que é o que? São fertilizantes balanceados para aplicação foliar, aonde com o auxílio desses mesmos adjuvantes, eles auxiliam esses fertilizantes a fazerem a planta ter uma melhor absorção. São fertilizantes que a gente consegue combinar matérias-primas das mais altas qualidades e excelência. A gente traz matéria-prima de fora do Brasil, muitas vezes. Não que não tenha no Brasil, mas existem coisas que fora tem um processo diferente, alguns nutrientes diferentes a gente traz de fora, para ter uma excelência na qualidade. É isso que a gente busca. A nossa missão da Novatec é fazer com que todo mundo tenha o melhor aproveitamento, ou seja, que todo mundo tenha uma excelência, desde lá na cultura final, na produção, como nos nossos produtos também. A gente trabalha muito com excelência dentro dos produtos. Posterior também a isso, nós temos uma linha que são indutores de resistência, que é a questão do que? Aquilo que eu comentei. Muitas vezes tu tem um estresse hídrico, mas existem nutrientes minerais ou orgânicos que fazem com que a planta sofra menos. Então tu põe alguns determinados fertilizantes que com alguns nutrientes ela
fique mais resistente a isso. Uhum. Então ela pode aguentar algumas semanas a mais de sol. Não quer dizer que isso vá fazer com que ela não sofra da seca. Não, ela vai sofrer do mesmo jeito. Só que pode ser que ela produza um pouco mais do que a planta do lado que não teve isso. Então, basicamente é mais ou menos isso que a Novatec trabalha hoje. Semana passada nos entregaram um relatório, a parte do marketing e a equipe de vendas, em que nós passamos de 2 milhões de hectares aplicados de fertilizantes Novatec. Então, é uma baita de uma área. Hoje ela está centralizada em Ijuí, mas ela atende todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente trabalha com o Uruguai, a gente já faz exportação para o Uruguai. Estamos abrindo Argentina, estamos abrindo Paraguai. A parte do Brasil, praticamente a gente abraça grande parte dele. Onde a gente não tem nosso pessoal, a gente tem os nossos parceiros que fazem a comercialização dos nossos produtos também. Tudo levando Novatec para... Tudo levando Novatec. 365 dias do ano tem alguém aplicando alguma coisa e nós queremos estar aí. É verdade. E pegando as notícias recentes, né, a gente sabe que o impacto lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, enfim, acho que nos próximos anos até o governo adotou algumas medidas que vai potencializar ainda mais a indústria de fertilizante no Brasil, né? Então, assim, a tendência é o mercado cada vez crescer mais, né? E aí, óbvio, isso é positivo para a indústria nacional, mas tem a questão de se desenvolver tecnologicamente, enfim. Como é que na Novatec Agro vocês veem essa questão de adoção à tecnologia? Imagino que deve ter um monte de resistência, tem um monte de coisas que dificultam isso, mas como é que vocês veem essa questão de tecnologia lá dentro? Cara, a tecnologia ela sempre vem para melhorar, mas muitos enxergam diferente. Pegando um gancho aqui de quando nós implantamos a Cigã com o Rodrigo, nós fizemos a implantação do sistema interno já e o CRM de vendas. Quando nós implantamos o CRM de vendas para a equipe comercial já teve uma certa resistência. E era uma coisa cultural, que... né? É cultural. É a pessoa que não sabia... Entrou muito junto com o WhatsApp, todas essas ferramentas novas e que o pessoal às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos para se adaptar. Isso até aderir a isso. Claro. Então a tecnologia ela sempre vem, mas em muitos ela acaba tendo uma certa resistência. Mas as tecnologias, essa questão da parte do fertilizante, a gente dependia muito da Rússia, a gente vai continuar dependendo. O mercado nacional, por mais que esteja sendo aberto, ele é um negócio que até ele estar ao nosso alcance pode ser que demore um pouco. Então continua tendo a dependência, vai continuar tendo a dependência. Existem muitos meios de substituição, mas não é a mesma coisa. Hoje surgiu no meio da guerra, entrou soluções diversas. Tudo que tu tinha em casa servia como adubo. Sim, serve como adubo, mas não naquela intensidade. O fertilizante mineral, ele sempre vai ser necessário. Pode ser que daqui 100 anos está entrando a questão das tecnologias biológicas. A gente também está com desenvolvendo um projeto no Paraná com os biológicos também. Eles também auxiliam tudo isso. Mas tu sempre vai ter que ter uma combinação. Não é só biológico, tu vai ter que ter uma alimentação para o biológico, uma alimentação para a terra, uma alimentação para a planta. Tudo isso tu vai ter que fazer uma combinação. Então sim, é muito bom, mas existem alguns entraves que o pessoal ainda não fala. Tem que fazer, mas como é que chega lá para fazer? Não é bem assim. E o Brasil ainda é um país ainda que ele está, se comparado a outros países, né, Matias? Ele está bem aquém ainda da questão tecnológica. O Brasil hoje é um dos únicos países que tem potencial de expansão agrícola ainda, né? Se não o único país, né? Vamos falar em grandes territórios, ainda o Brasil é o único país que tem capacidade de expansão, né? E essa questão, vocês viram em todos os comentários do Matias, você fala muito em tecnologia, né? Muito em ganho em cima tecnológico. E o Brasil ainda pode produzir muito mais do que produz hoje só com novas tecnologias, aplicando novas tecnologias, né? Se a gente vai olhar para o passado, como eu comentei, até 10, 12 anos atrás, quando eu saí do campo para vir trabalhar com software, você falava muito, a adubação, né? Um defensivo ali ou 2, né? E tu produzia ali 30, 40 sacas por hectare, né? Hoje a gente está falando uma produção aí, falando das grandes commodities, né? Por exemplo, a soja, que é a que mais movimenta o mercado.
A gente está falando de produtores produzindo acima de 100 sacas por hectare, né? Com a mesma área, né? Com a mesma área. Com a mesma área. O que mudou em relação ao passado? Mudou a terra? Mudou o clima? Não, mudou a tecnologia, né? Mudou esses princípios ativos que hoje a Novatec traz, né? Que consegue agregar dentro da agricultura, né? E mudou também a cabeça do produtor, né? Principalmente. O produtor hoje ele sabe comprar, né? Ele sabe investir no negócio dele. Então ele vai atrás dessas tecnologias e ele acaba exigindo de vocês também, né, Matias? Porque o que vocês têm hoje, daqui 4 ou 5 anos, vai sofrer mutação. Né? Sim. Vai precisar ter Vai precisar melhorar, vai precisar melhorar e assim vai. É nessa linha que entra os biológicos, porque os princípios ativos, muitas vezes os defensivos, ele acaba criando uma resistência na praga, na doença. A mesma coisa que o cara ficar tomando sempre o mesmo antibiótico sem tomar 3 de antibiótico, sendo que o tratamento é 7. Acaba que o que tu tem aí, ele vai começar a ficar um pouco mais resistente. E esse mesmo antibiótico não vai conseguir mais agir. É a mesma coisa que acontece com os defensivos. Se tu não fizer uma aplicação correta, e muitas vezes hoje, por causa do custo alto desse mesmo defensivo, tu acaba diminuindo a dose, que seria 1 litro, um exemplo, botando 800 ml, meio litro. Isso acaba que cria uma resistência lá dentro do campo de qualquer coisa. Hoje a gente tem um grande problema com a buva. Ninguém consegue controlar a buva. Por quê? Porque quando precisava fazer um tratamento não se fez. Ou ela se mutou automaticamente. Tudo isso vai acontecendo. E o biológico que a gente fala, ele vem numa linha em que você cria um inimigo natural. Tu tem uma mosca branca, às vezes. Isso tem muito na cana de açúcar. Tem uma mosca branca lá na cana de açúcar. Tu injeta o biológico na cana que cria uma toxina, onde a própria mosca branca, na hora de se alimentar, ela já vai se intoxicar e já vai se eliminar. Então o biológico vem vindo nessa. Existe uma grande resistência na questão do biológico com os produtores, porque já existe com o fertilizante foliar. E com o biológico existe mais ainda de resistência. Mas os produtores que hoje deixaram de ser produtores e agricultores são empresários, eles já estão enxergando isso. Então, muitas vezes, tem um custo maior inicialmente, só que muitas vezes você acaba criando uma cadeia dentro da tua lavoura, dos biológicos, que faz com que você já tenha, você não precisa aplicar depois na mesma intensidade, você já tem dentro da tua cadeia da tua lavoura. Já está lá dentro. O biológico já está na terra. O biológico é uma bactéria, é um fungo que tu injeta lá e que ele vai ficar por lá. E ele vai se procriar automaticamente. Então, tudo isso são tecnologias novas e que batem muitas vezes na resistência da implantação. Então, isso é em qualquer lugar. Mas a Novatec, como o próprio nome diz, Novatec, novas tecnologias. Esse é o nome da Novatec. A gente sempre vem buscando. Quando a gente brinca, eu brinco com o Rodrigo muitas vezes, o que tu tem de novo? O que tu tem de novo, cara? Toda reunião, Sim. né? O que tu tem de novo? O que tem de novo? Joga pra nós. Sim. Joga pra nós que nós testamos junto. E engraçado que a gente fala de tecnologia, mas desde o básico da tecnologia, de uma gestão, até aqui está falando, Matias, da questão da tecnologia para reinventar e renovar os defensivos para evoluir. Então, como tem que estar tudo muito amarrado, né? A tecnologia a gente não está falando só de o que é importante, mas não está falando só de um aplicativo mobile que a gente pode... Não, a gente está falando de muito mais aprofundado do que isso, né? Exatamente. E aí o Rodrigo fez um comentário que eu vou puxar um parênteses, que o Brasil ali, a gente está muito aquém ainda de evolução. A gente deve isso por ser um país que está sempre um pouco mais atrás da tecnologia. Outro ponto, porque a gente entende que os outros países têm bem menos terra, então eles tiveram que se reinventar mais cedo do que a gente. Isso, olhando para uma ótica, traz um efeito negativo, mas também a gente tem um oceano azul agora para nascer, né? Então, a gente pode explorar muito mais do que a gente tem de terra e quem sabe chegar nas 200 sacas, né? Dentro do... Então, ninguém sabe, né? Mas agora tem espaço para isso, né? Eu acho que o principal o Brasil tem, né? O Brasil tem espaço territorial, tem um agricultor hoje, um setor muito forte, que se tornou muito mais unido nos últimos anos, né? É um segmento que vem muito unido, né? Vem buscando tecnologia e inovação. A gente até brinca, né? Hoje a tecnologia que tem dentro de uma coletadeira, um carro aí de luxo não tem a tecnologia que tem dentro da coletadeira, né? Um avião que então, pega ali, o cara que está na cidade, ele, eu comprei o carro que é o top de linha, não sei o quê, porque ele tem todos esses acessórios, né? O cara lá do campo tem dentro da coletadeira, dentro do pulverizador, né? Ele usa uma tecnologia de ponta hoje
que o mercado nem tem noção que tem. Muitas vezes quem está na cidade, eu que vim para a cidade, cara, eu vejo o pessoal comentando e falando, tira o agricultor para leigo, né? O agricultor, o pecuarista, enfim, cara. O pecuarista hoje está controlando o animal dele com um RFID, cara. Ele sabe a localização do boi dele. Aí tu chega na indústria e o cara não sabe o estoque dele que tá ali no olho, né? Exato. Onde é que tá a tua peça? Eu não sei. O produtor sabe onde é que tá o boi dele, quantos passos ele deu por dia, o que ele comeu, quanto engordou, né? Não, a gente tava conversando em off, a questão do GPS, as colheitadeiras, faz a previsão de fazer a mesma plantação no mesmo ponto um ano depois. A gente hoje tem um GPS no carro que dá 30, 40 metros de distância. E ó, pega isso no agro, não funciona. 30, 40 metros de diferença e já joga 2 talões pro lado. Joga dentro da barroca. Exato. Então, se tu for pegar hoje a questão, a indústria ela tá muito evoluída, ela é um segmento muito importante pro Brasil também, né? Mas eles são 2 segmentos que a gente sempre está olhando e comparando, né? A questão da tecnologia, a indústria está indo para 4.0, a indústria 4.0, enfim, automação. E o agro está no mesmo caminho, cara. Parece que não, o pessoal esquece, né? O agro... Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. Tá tão automatizado quanto, né? E isso faz com que a gente tá numa evolução, uma troca de geração também no setor do agro, né? Sim. Então lá, por exemplo, meu pai hoje já tem meu irmão lá que já tem bem mais conhecimento, né? Então meu irmão já está buscando tecnologia. A resistência já vem quebrar os paradigmas, né, da geração anterior. A geração anterior ainda está acostumada a fazer de uma metodologia diferente. Então já tem que partir da nova geração, e está partindo da nova geração, ela é muito à frente, né? Então ela busca tecnologia nova, ela busca produtos novos, né? Os dias de campo hoje, que são muito comuns na área do Matias, é justamente para atualizar esse produtor, né? Sim. E eles buscam esse conhecimento, né? Eles vão atrás dessa solução de mercado, né? Eles querem o dia de campo, muitas vezes. Eu lembro que quando eu era criança, tem dia de campo, mas tu ia porque tu precisava, né, cara? Agora não, agora o pessoal pede dia de campo. Quando é que vai ter o dia de campo? Para ver os novos cultivares, principalmente também. Para ver os defensivos, para ver a parte toda, a nutrição, porque ano a ano tem mudança. Tá muito rápido, essa questão que o Rodrigo comentou, a geração tá muito mais afiada. É que o acesso à informação tá muito mais, tá muito fácil. Globalizou, né? Tá muito fácil. Então hoje... Aquilo que, desculpa só interrompendo, mas o que antigamente demorava para chegar no campo não demora mais. A notícia que demorava para chegar dias no interior não demora mais. Chega tão rápido para ti quanto chega para mim. E depende se é capital ou se é interior. Então não existe mais isso. E a geração que está assumindo já está mais aberta porque já está vivenciando essa tecnologia toda, né? Não é aquela quebra de resistência total. Ele já vem sendo criado com uma abertura à mudança. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. E assim vai indo. Hoje tu faz assim, amanhã tu vai fazer assim e assim. Porque vai ser melhor. Sim. E o surpreendente, Cordeiro, que enfim, né? A gente que trabalha com software, quando a gente acha, vou lá vender tecnologia pro produtor, né? Eu chego lá e tomo uma aula, cara. Sim. Tomo uma aula, né? Eu sento com alguns clientes meus, cara, e dá gosto de conversar com os empresários do agro hoje. Porque o cara te dá uma aula, né? Pergunta pra ele, cara, por que tu não vendeu tua safra? Não, porque o mercado vai sofrer isso, cara, o preço vai subir. Os caras estão muito mais ligados na economia, commodity, que mexe a economia até hoje. Tem informação, né? Antigamente ele vendia por quê? Porque ele precisava. Não, hoje ele estuda o mercado. Para a Novatec chegar lá e vender um produto para ele, tem que ser numa condição que seja favorável para ele. Né? Favorável, tem que ser favorável para a Novatec e para ele. Porque ele já está com todos os números na mão, cara. Ele já sabe quanto ele gastou no ano passado, o que ele precisa para produzir esse ano. A questão da buva. A buva hoje é um problema, né? O problema é que precisa de uma solução. Quantas empresas estão voltadas buscando tecnologia e inovação para corrigir esse problema? Porque quem sair na frente, cara, né, vai se dar muito bem no mercado, né? E antigamente não se tinha tantos problemas, né? A gente não tinha, por exemplo, a pandemia agora que a gente vivenciou, né? A pandemia ela fez a gente mudar a visão, enfim, né? Mudar o jeito de ser. E as pesquisas evoluíram muito rápido, né? Vacina que sairia em 20 anos, saiu num ano e meio, né? No agronegócio está no mesmo sentido. Antigamente, se tinha um problema, você levava 10, 15 anos e tu contornava. Hoje não, o produtor ele quer uma solução para o próximo ano já. Então ele espera uma resposta rápida das empresas também. E aí entra na questão que a empresa acaba tendo que investir muito em tecnologia, né, Matias? Exatamente. Hoje nós temos 6 estações meteorológicas espalhadas por alguns clientes. A gente foi o primeiro ano que a gente fez. Dentro dos clientes? Dentro dos clientes. A gente botou uma estação, a mini estação meteorológica dentro de 6 clientes, em determinadas regiões, para fazer alguns testes. Espalhou uma lá no sul do Rio Grande do Sul, uma na parte de São Borja está aqui, de Uruguaiana, ali por ali, botou mais uma. Na parte mais central do Rio Grande do Sul, uma parte mais norte do Rio Grande do Sul, onde a gente espalhou algumas estações para fazer a gente conseguir ter mais informações para que o produtor tenha essas mesmas informações, para que a gente repasse para ele
para que ele consiga fazer a aplicação como se deve, para não ter desperdício e para acertar a janela da aplicação, para acompanhar a chuva. Ele tem um software que ele pega a previsão do tempo de diversas bases, diversas fontes, isso, e faz uma comparação sobre acerto e erro. E daí, com base nisso, ele já cria, vai ter uma janela de 7 dias de sol. Vamos fazer a aplicação antes que comece o sol. Então, tudo isso a gente vem buscando também. O produtor cada vez mais, ele tem na ponta da língua o que ele quer e os argumentos. Antigamente era diferente. Tu chegava para vender alguma coisa para um produtor, ele não entendia dessa parte nutricional da planta, dessa parte nutricional do fertilizante. Hoje não. Hoje ele te questiona sobre itens que muitas vezes você tem que ir até pesquisar. Algumas coisas que o cara se aperta muitas vezes. Vamos lá pesquisar, vamos sentar, a gente faz muito trabalho com pesquisador para que ele nos diga, isso aqui posiciona como? No que ele é bom? No que ele não é bom? Para nós chegar lá no produtor e conseguir sanar as dúvidas. Porque o que aconteceu? O produtor virou um empresário, então agora ele sabe o que ele quer comprar. E ele vai comprar só o que ele precisa. Então isso mudou demais para nós. Nós tivemos que reformular fazer muitos treinamentos com a nossa força de vendas por causa disso. Porque é uma venda consultiva, né? Exatamente. É uma venda consultiva. Ele vai comprar o defensivo, mas ele não tira um pedido. Exatamente. Ele vai dizer o que ele quer comprar e o vendedor tem que guiar ele e dizer, cara, para esse tipo de solo é isso, o período é isso aí. Exatamente. Então a gente tem que conhecer muito. A gente brinca bastante com o projeto piloto na nossa área, né? Muitas vezes, para convencer o cliente a comprar o sistema, tem que ir lá fazer um projeto piloto. Ele quer ver o item dele rodando dentro do SIGA, né? O produtor, ele quer isso hoje, né? O dia de campo é justamente para ir lá ver os experimentos, os testes que foram feitos, né? O que resultou, se aquele produto mesmo tem a eficiência que é para ter, né? Muitas vezes ali ele acompanha a colheita daquela amostra ali para ver quanto é que produziu, né? Conversa. Hoje tem o produtor, aí que entra um diferencial do agronegócio, eles não se tratam como concorrentes, né? Sim. Bem diferente de N segmentos que a gente tem no Brasil, o agricultor ele é parceiro. Ele vai no vizinho dele, cara, ele troca conhecimento com o agrônomo que atende a mesma fazenda do vizinho do lado, né? Então, isso hoje traz um conhecimento muito rápido e a cada dia você torna um cara mais exigente na compra e na negociação. Sim, até porque ele conhece todo o mercado da região e sabe... Tá municiado. mais de quem está na frente de vendas, né? Tá municiado. Hoje o vendedor lá, até a gente brinca, né? O tirador de pedido não adianta a campo, né? Não adianta a campo. Ele tem que ir com conhecimento e com o poder de convencimento, né? Porque é bem o que o Matias comentou, o agricultor ele tá municiado, o agricultor, o pecuarista, enfim, independente do segmento do agro, cara, ele tá municiado hoje para saber comprar, né? Então... E aí entra naquela questão, né, Cordeiro? A gente pode estar um pouco defasado na questão hoje de implementação da tecnologia, mas o Brasil sim tem a tecnologia na mão e tem o mais importante, né? Ela tem espaço territorial, está conseguindo atingir níveis de produção nunca vistos antes, né? Pode ver, todo ano é recorde de produção, né? E se tu for ver o índice que aumenta de área, né, Matias, ainda é muito baixo perto do que você tem capacidade, né? Ainda tem muita coisa, tem muita área que ainda não tem o que vocês já estão fazendo básico em outras áreas, né? Exatamente. Se tu for conversar com grande parte dos produtores, todos eles já têm a área de preservação é maior do que o exigido. Ou seja, então ele ainda poderia abrir mais área, mas ele não quer. Ele entende também que precisa ter a área de preservação. Ou seja, ainda existe área que pela legislação você ainda poderia abrir. Ainda você tem espaço para crescer. Isso, mas ele ainda está lá explorando aquilo ali ainda. Ele está explorando a área dele. Ele quer saber de produzir mais na área que ele tem. Sim. E isso nós estamos falando aqui no Rio Grande do Sul, sem contar mais para cima, que nós temos mais área fechada e muito mais vegetação. E aí pega, né? O mundo lá fora critica muito o Brasil. Desmatamento, o Brasil não cuida das suas áreas, não sei o quê. Mas se tu for olhar no mercado, o Brasil está tentando se proteger de tudo que é jeito, porque é chinês vindo comprar fazenda, é japonês vindo comprar fazenda. Se tu for olhar no centro do país, cara, para quem viaja um pouco mais, cara, as grandes extensões territoriais estão na mão, tá acabando ficando na mão de estrangeiros, né? De investidores que vêm de fora para investir no Brasil. Então, se tu for analisar friamente, o agricultor está fazendo o processo inverso, não, cara, a gente preserva muito mais que o mundo inteiro, né? A gente preserva. Tanto é que a gente tem área a explorar, o mundo inteiro já não tem mais, né? Então, se a gente tivesse desmatado tudo que se comenta e que a mídia traz, né? Nós já estaríamos, né, com 100% da capacidade produtiva. A gente está a 70% e preservando ainda, né? Claro que ainda existe o desmatamento ilegal, enfim, que a gente sabe que é um problema,
mas ele representa muito pouco perto do que o agro faz pelo país hoje no Brasil e no mundo, né? E assim, né, a gente tem a menina dos olhos do mundo inteiro, né? Eu tava vendo esses dias, a cada, acho que 5 pratos de comida, 2 saem do Brasil. Eu ia dizer isso agora, eu tava vendo. Então assim, a gente tem a menina dos olhos pro mundo inteiro, né? Exatamente. Tanto é que o pessoal de fora vem investir aqui, né? Exato. Em termos de área, a gente tava ali, entre os países emergentes, a gente tava em cima, se não do mundo todo, mas com certeza dos países emergentes. Em termos de área, em termos de produção, isso sem contar a floresta amazônica. Sem contar. Tirando a floresta amazônica, a gente está em primeiro, então realmente o mundo está todo em cima da gente. Mas isso mostra que a gente tem um oceano muito grande para nadar dentro de casa, né? E a tecnologia eu acho que ela vai trazer muito disso, né? Porque o acesso a essa informação, né? Até então, todos olhavam, o Brasil, o cara tá desmatando, o produtor lá tá desmatando. Tu vê ainda muitas pessoas criticar sem saber, né? Vai numa rede social ali, fala qualquer besteira ali, sem ter argumento nenhum, né? Como eu comentei, tem fatos ali que são relevantes, que são condutas erradas, enfim, né? Sim. Mas não pode virar um viés político, isso né? é 2% pelos benefícios que você traz hoje, né? Então, certamente, eu vejo aí nos próximos 10, 15 anos aí o Brasil se tornando uma referência mundial, né? Já é uma referência mundial, mas né, hoje estamos atrás aqui nos Estados Unidos na produção das principais commodities, né? E em curto espaço de tempo é o único país que tem capacidade, né, de passar, tem espaço para crescer. Sim. Então, hoje a gente tem o nosso petróleo aqui dentro do Brasil, né? Que é o agronegócio, né? E é um petróleo, cara, que vai valer tão quanto, né? Porque se a gente for ver as questões que a gente estava comentando, guerra mundial, né? Ou uma guerra em algum dos países, já afeta diretamente o quê? Sim. Alimentação, né? Todo mundo já tem preocupação com exportação, com alimentação. Ninguém está preocupado com a falta de aço, né? Tá preocupado com a falta de comida, cara. É o que pode faltar. Ninguém está preocupado com a falta de combustível. O carro tu deixa parado, agora tu vai ficar sem comer? Né? É a base da cadeia, né? E as grandes economias, elas estão sinalizando para isso. A própria China, né? A China, ela já está no limite da capacidade produtiva dela, comprando do mundo inteiro, né? E mesmo assim não chega para alimentar toda a população que ela tem. Então aí sim começa o Brasil a se tornar né, um país atrativo para investimento, né, para captação. Né, e cada vez mais, e uma das questões que o Brasil não tem guerras, né, a gente nunca teve um problema com outros países, isso aí também tranquiliza os outros países a investir no Brasil, né? É um país neutro até então, né? Então acho que isso aí vai ser bem bacana para os próximos anos também, né? Embora tenha uma oscilação de clima, mas não tem desastre natural, assim como tem em outros lugares, enfim, né? Nessa mesma palestra, acho que era o Ricardo Amorim que eu estava vendo, inclusive, que aí ele falou essa questão do território, né? E aí um outro ponto que ele comentou foi justamente isso, né? Dos países, tipo, olhando pelo copo meio cheio, né? Dos países emergentes, bota lá China, Índia, Brasil e tudo mais. O Brasil é o que mais está bem posicionado, tanto geograficamente falando, porque a gente está do lado do Ocidente, está do lado de cá, está longe da Ásia, está longe dos problemas. É um país que tem visões políticas mais próximas da visão do Ocidente, tem território, tem tudo. Então, tipo, a tendência é para ser a menina dos olhos do mundo, em termos principalmente na parte do agro, né? Acho que, então, o agro só cresceu nos últimos anos e a tendência é crescer muito mais, né? O Brasil, ele é o país onde você produz praticamente tudo que é tipo de cultura, né? Tu pega a parte do norte, tu consegue produzir grandes culturas, a parte do sul, que tem um clima onde tem um inverno mais rigoroso, tu consegue produzir as culturas de inverno. Então o Brasil, ele consegue produzir praticamente tudo. Tudo ele consegue produzir. É um país continental, né? É um país continental, ele produz tudo todas as culturas. Então, ele automaticamente se auto-abastece e consegue mandar para fora ainda, e traz muito pouco de fora. Mas, Rodrigo, falando de tecnologia mesmo, assim, na prática, eu queria, porque assim, eu sou leigo nessa parte e queria que tu e o Matias comentassem um pouco o que vocês vêm vendo em termos de tecnologia de campo aí, o que o pessoal tem feito, tanto de software, de máquinas, de resultados, o que vocês têm visto aí que tem mudado aí muito nos últimos anos? Dentro do agro hoje, mais do que nunca, enfim, do setor como um todo, né? O que toda empresa busca hoje no agronegócio? Fidelizar seu cliente, né? Eu acho que isso é o principal ponto, né? É não deixar ele olhar para o concorrente do lado. Acho que vocês fazem muito bem isso lá, né, Matias? Eu acompanho muito o trabalho que a Novatec faz, né? E o que todo mundo busca hoje? Fidelizar, cara. E onde é que entra isso? Todo mundo hoje, qualquer empresa hoje do agro tem seu aplicativo, né? Aplicativo do produtor. Né? Por quê? Ele não quer ter um aplicativo comum. A gente não tem um WhatsApp do agro hoje ou não tem uma rede social do agro. Né? Se pegar todos os principais concorrentes, ele monta o aplicativo dele. Porque ele quer que o cliente dele tenha apenas as informações
dele, né? Exato. Então, hoje a tecnologia, aquela questão da comunicação do cliente ir até a empresa também diminuiu muito. Também. E o produtor, ele tem uma restrição em receber a equipe técnica também no campo. Porque o dia a dia, aquilo que o Matias comentou da janela muito habilitada, é pauleira, né? Então, existe toda uma preparação para visitar esse cliente. Eu tenho que saber a janela que eu vou lá para vender. Tem que ser muito assertiva a venda hoje, né, Matias? Tem que saber a janela que tu vai vender, o dia que tu vai ir no cara, né? O dia que tu vai visitar esse produtor. Tu precisa conhecer o produtor quase mais que ele. Porque tu tem que saber quando que tu vai... Hoje eu vou lá, o soja dele tá em V2. Hoje em V2 eu vou vender isso aqui. Só que tu tem que saber que tá em V2. Sim. Não adianta chegar lá e querer vender para V3. Não, é V2. Então tudo isso tem que estar... Tu tem que Só conhecer. já tem que ter isso registrado, tem que estar olhando para isso. Exatamente. É dado, né? No final do dia tem informação. Um dos principais vendedores que eu conheço lá da região, lá me chama atenção porque até para ir no produtor ele tem que ir preparado, ele tem que saber o que o produtor gosta, né? A gente brinca com os brindes, enfim, cada vez ele está mais exigente, né? Sim. Todo mundo dá o bonezinho, dá a caneta, ele já quer algo personalizado para ele, o que ele gosta, né? Sim. Eu sempre brinco, né, que ele tem que ser surpreendido. Então, hoje ele espera isso, que tu vá lá, que tu leve um produto novo para ele. Hoje ele não quer uma caneta, um brindezinho, ele quer que tu chegue lá com um produto e diga, cara, tem tantos litros aqui para te fazer um teste na tua área. Sim. Ele quer inovar mesmo. Tem que gerar ele quer inovar. na cabeça dele. Ele está esperando por isso, que tu leve um produto novo, isso aqui é uma tecnologia nova, eu quero que tu faça em 2, 3 hectares, vamos fazer um teste, eu vou te acompanhar. Ele quer ser o piloto. Ele quer ser o piloto, né? Então, aquele dia de campo, que antigamente era para ir lá, para fazer um churrasco, para tomar um chopp, enfim, não é mais, cara, isso é o de menos. Ele quer ir lá para ver uma palestra de qualidade, para ter uma informação de qualidade, né? Para aumentar o poder de conhecimento dele e da estrutura dele, né? Então, hoje a tecnologia ela tá ligada em todos os setores da fazenda, né? Ou do agronegócio, né? Ele quer o aplicativo para estar informado da previsão do tempo, né? Ele quer saber qual é a melhor janela de plantio, e isso quem orienta muitas vezes é a empresa, que vai dizer, cara, de acordo com essa nova cultura, a melhor janela é esta, né? Ele quer saber lá do fornecedor de máquina dele qual é a melhor tecnologia, o que ele tem a mais que o concorrente, né? Que a maioria desses agricultores já tem a cabeça formada, ele já tem o equipamento dele lá, né? Então ele quer saber, cara, o que tu tem a mais? O que tu oferece mais que teu concorrente? Né? Eu posso até comprar um trator aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 20 da outra marca. O que tu tem a mais? Eu compro um e vamos ver onde é que ele se sobressai. Sim. Eu não vou comprar esse trator aqui porque tu é meu amigo, a gente se conheceu. Não, cara. Então ele já está preparado. E hoje a tecnologia ela tá desde a ponta da fazenda, né? Hoje o produtor ele consegue acompanhar o trator dele trabalhando e pulverizando dentro de casa, né? No celular. Tudo é dado. Hoje, para te fazer uma implantação de alguns produtos, tu precisa testar. Mas por que tu precisa testar? Porque hoje a colheitadeira é só passar lá, ela já vai te dizer quanto deu de rendimento. Antigamente não, tu tinha que fazer todo um processo manual. Tinha que fazer toda a colheita, tinha que fazer toda a colheita, para daí tu ia saber quanto produziu, quando tu entregava na unidade. Sim. Hoje não, hoje nem sai da colheita dele, tu já sabe quanto produziu. Então é tudo questão de dados. Já sabe a umidade que tá dando, ele já briga com o cara da cooperativa se chegar lá ou com a empresa que tá recebendo antes de chegar, né? Ele sabe quanto deu de umidade antes do caminhão sair dentro da lavoura, né? Então esse tipo de informação que você tem hoje lá é o tipo de informação que a SIGAM vem agregar para eles também, né? Para o cliente final. Porque em algum momento tem que unificar essas informações. Tanto do produtor, quanto da Novatec, enfim, de qualquer cliente que precise hoje de ter informação em tempo real. A gente sempre brinca, os nossos clientes hoje, o Matias é um deles que nos puxa muito, né? Ele sempre diz, cara, o que tu tem de novo? Por quê? Porque o produtor faz a mesma coisa com ele. Sim. Então, o que ele faz? Cultura, né? Ele tem que ter informação para esse cliente. De onde é que vem a informação? Do software, né? Que atende ele hoje. E independente se for SIGAM e se a SIGAM não acompanhar o mercado, ele vai chegar e vai dizer, Rodrigo, foi bacana até aqui, continua a nossa amizade, mas eu vou ter que trocar, porque o mercado, ele está evoluindo. E isso a gente acompanha muito no agronegócio. E é um cliente diferenciado porque ele não olha quanto custa. Ele olha como investimento e quanto ele vai ter de retorno. Quanto retorna. Cara, por isso que é um segmento que eu sou apaixonado em trabalhar. Sim. Né? Muitas vezes tu vai visitar um cliente que ele olha quanto custa. Não, cara, ele já quer saber o que eu consigo melhorar no meu processo. Que é o que o Matias comentou com a questão do CRM. Até se vale o custo-benefício, ROI né? mesmo, Então, né? É um ROI. A gente está agora negociando várias outras ferramentas, cara, de mobilidade, enfim, para melhorar a vida dos vendedores da Novatec. Justamente porque o que a gente entregou há 2 anos atrás lá, já não serve mais. Tá defasado. E quem sinaliza isso para nós é o Matias, é a Novatec. E quem sinaliza para o Matias é o produtor, que quer aquele nível de informação e espera aquele nível de informação que o Matias, né, tá entregando para ele.
Então ele se acostuma com aquele nível de informação. Matias, quanto é que choveu ano passado? Ele vai lá perguntar pro Matias, cara. Quem é que tem a estação meteorológica lá? O Matias, né? O que eu planto, cara, o ano que vem? Qual é a previsão pro ano que vem? Cara, a Novatec vende os produtos. Mas ele quer a consultoria, ele quer saber, cara, como é que o mercado vai se comportar. Eu faço lote para te pagar, eu desprendo já do soja lá, já faço um contrato futuro lá para te pagar ou não? Nós, na Novatec, nós inclusive, antes da pandemia, nós lançamos um programa onde a gente chamava, a gente sorteava dentro da gama de clientes da Novatec, a gente sorteava 10, 15, 20 clientes, a gente jogava todo mundo dentro de uma sala. E agora, vamos falar de mercado. Qual variedade tu plantou? Eu plantei a variedade A. Qual variedade tu plantou? Eu plantei a variedade B. E lá a gente fazia todo um benchmarking de todo mundo. Mas eu plantei a variedade A, mas eu planto lá no sul do Rio Grande do Sul. Mas eu moro aqui na parte norte. E daí ia montando todo um mapeamento. E era muito legal, cara. Era muito, porque gerava uma discussão muito boa. Entre um, entre outro, trocava informação e tudo. E nós tava lá, auxiliando essa informação dentro deles. Daí veio a pandemia, daí trancou tudo, a gente não conseguiu mais se reunir. E agora, nesse ano, a gente está voltando com ele para que volte tudo isso de novo. Entre novos clientes, entre novos produtores, para a gente fazer esse benchmark, de conseguir trazer todas essas informações. Porque não adianta, é conhecimento. Aquilo que o Rodrigo falou, eles não são concorrentes. Eles são parceiros. Isso comprova o que o Rodrigo falou. Esse teu exemplo comprova. Exatamente. Não existe o cenário de concorrência, existe o cenário de parceiro e tá todo colaboração, mundo. Né? É bom para todo mundo. É uma união mútua. Eu quero produzir bem, eu quero te ajudar a produzir mais, eu quero ter... Sim. E assim vai indo. Quanto mais tu descobre tecnologia nova, pra mim me ajuda também. Exatamente. E isso fala-se das culturas e dos maquinários. E é só para te ver na questão do Cigan ali que a gente comenta, né? Como eu estou muito ligado à área do agro, então eu participo da maioria das negociações das contas do agronegócio. Sim. Cara, eu posso dizer tranquilamente, 70% a 80% são indicações. Então é a indicação do cara que comprou, que era o que a gente estava conversando, né, anteriormente. É o cara que já conhece o Cigan, ele vai te indicar. O outro cara que vai comprar, que é o próximo produtor, ele nem vai questionar. Ele só vai colocar, porque sabe que é verdadeiro, né? Sim. O produtor que já o outro já usa... E vai avalizar. Isso funciona tanto é que a Novatec, ela vem de uma indicação de um cliente nosso. Um dos diretores pegou um folder na empresa que ele participava ativamente no passado, 3, 4 anos atrás, guardou o folder, né? E nos chamou para negociação. Né? Nos chamou, cara, 5, 6 anos, ele saiu ele trabalhava, Scapini trabalhava na empresa até então, e ele saiu da empresa, montou, abriu a Novatec e disse, cara, vou chamar o pessoal da Cigan. Tava lá. Né? Para te ver quanto tempo passa, nós não tivemos investimento nenhum, né, em marketing. CAC né? zero. É indicação. Zero. Teve bastante trabalho. Bastante trabalho. Claro, faz parte do jogo. Boca a boca fez. Exatamente. E isso a gente não vê nos outros segmentos, cara. Não vê nos outros segmentos. Eu coloco num cliente e o outro diz, cara... Eu acho que o cliente pede não concorrência. Exatamente. Não vende ninguém perto daqui. 300 km em volta eu não quero que tu coloque. E para te ver como o negócio, ele flui diferente, né? Eu não coloco em 300, cara, eu vou estar ali investindo, vai estar os dois investindo em tecnologia, a gente vai melhorar como empresa, vai fornecer uma solução melhor. E isso ele não olha, e o agricultor olha. Tanto é que se tu olhar no segmento, e a gente olha muito que trabalha no agro, né? Quando entra uma linha de tratores numa região, só vende aquela. Né? Quando entra uma linha de caminhonetes, só tem aquela. Né? Tem o que não comprou ali, que não gosta da mais, mas cara, mas todo mundo, é muito marcado as regiões, cara. Tu chega ali, ó, a linha de tratores e equipamentos é essa nessa região, na outra tu vai já é o outro, cara. E é muito do boca a boca de olhar o que o vizinho tá fazendo, né? E a gente não vê isso nas outras atividades. Não. Então, ao contrário, velho, tem um certo conflito ali. Muito, né? A gente bate todo dia. Então, acho que isso é um dos principais diferenciais aí na questão da evolução da tecnologia no agro, né? Sim. Cara, muito massa. Então, beleza. A gente vê que, assim, demanda tá ok. A cada 5 pratos de comida, 2 é do Brasil. Pelo que vocês falaram, antigamente, até pouco tempo atrás, a resistência era a adoção de nova tecnologia. Pelo que vocês estão falando agora o cara tá sedento de novas tecnologias. Beleza, um cenário positivo, mas com certeza devem ter vários desafios aí, seja capacitar o cara que está na ponta, enfim. O que vocês enxergam que ainda tem de desafio em adoção de tecnologia no agronegócio? Tem alguma coisa especial que vocês veem assim? Cara, é difícil de treinar o cara lá na ponta para usar. Enfim, o que vocês pensam que é algo que pode melhorar ainda em adoção de tecnologia? Cara, eu acho que não é muita coisa. Não é muita coisa. Por quê? Porque a tecnologia operacional mesmo,
o app e coisas mais, isso aí o cara já domina. Sim. Já domina. O maior problema, muitas vezes, são as novas tecnologias que vêm para implantação, que são biológicos, essa parte mais. A tecnologia de maquinário, isso também está dominado. Hoje, o maquinário ele vem com um custo muito alto agregado. Toda a pandemia fez com que elevasse o custo, mas não levou só dele, ele levou no geral, ele levou a cadeia toda. Mas é basicamente, o acesso à informação muitas vezes ele é bom e é ruim, porque ele faz com que tu tenha 2 pontos sobre o mesmo assunto. E daí isso faz com que balance muitas vezes para usar uma nova tecnologia. É mais por essa questão, por isso que muitas vezes, por que tem que chamar 15, 20 clientes junto para botar lá na mesma, para todo mundo falar a mesma língua? Daí fica mais fácil de implantar essa nova tecnologia. Mas o produtor, ele busca, cada vez mais busca isso. Até porque virou uma empresa, a propriedade, e não é só o produtor que está lá, não é só o dono que está lá. Ele tem mais 1, 2, 3, 4 caras. Porque muitas vezes o dono, ele não sabe fazer aplicação com os maquinários novos hoje. Então ele pega o filho, o sobrinho e assim joga para lá. Então ele está lá para fazer o negócio. Mas muitas vezes o negócio... Ele tem a relação antiga, longo prazo, com os fornecedores, clientes. Mas quem que fecha o negócio mesmo? O cara que usa o produto. Sim. Nós temos muitas vezes que o produtor diz assim, conversa com o fulano, porque é o fulano que usa. Às vezes o brinde não vai mais pro dono da propriedade. O brinde vai pro cara que aplica, velho. E o cara, nós montamos kit com EPI, coisa a mais, para dar pro cara. É ele que sabe o que usar, é ele que gosta do produto, o produtor confia nele. Então isso cresceu demais dentro da propriedade. Então essa tecnologia, ela tá sedenta por aí e a gente tá tentando abraçar e auxiliar o máximo que der, junto com o Rodrigo e com todo mundo. E eu acho que o principal gap ainda, cara, vai ser mão de obra qualificada. Até porque a gente falou disso mais cedo. O mesmo drama que a gente tem na nossa área de TI, aí, de tecnologia, que tá todo mundo sedento por profissionais, é a mão de obra qualificada no agro. Né? A gente sempre diz, as máquinas vão substituir as pessoas. Não, cara. Não. Sempre vai precisar, só que o nível de exigência só aumenta. Então hoje, cara, é o que o Matias falou, para essas máquinas com tanta tecnologia, eu preciso ter mão de obra qualificada, né? Vou precisar da mão de obra ainda que tinha, vai precisar, mas cada vez mais mão de obra qualificada. O que pode impactar no aumento de produtividade hoje, o que o produtor está fazendo? Cada vez mais máquinas maiores, né, e com maior rendimento, não é porque ele quer tirar as pessoas, é porque ele tem uma janela de produção muito menor, que foi o que o Matias comentou. Antigamente era 30 dias para plantar, hoje é 4, 5, cara. Se quer ter uma janela positiva, é 4, 5 dias, 10 dias, 15 dias, dependendo da região. E o pior muito pior é na colheita. Na colheita. Então, assim, eu preciso de mão de obra qualificada. Então, e tem muito mercado para isso, né? Tem muito. O operador lá que não tinha estudo antigamente, né? Agora tu tem que se Hoje tu tem que se qualificar. E as empresas fornecem esse tipo de treinamento, cara, gratuito, né? Uma fornecedora de máquinas hoje, para vender a máquina, tem que fornecer o treinamento, né? Sim. A OCC que a gente tem hoje tem que estar disponível para treinar esse pessoal também. Então, eu acho que o principal gap ainda, dentro da área do agronegócio, vai ser pessoas qualificadas. O restante, o Brasil está muito bem servido. Nadando de braçada. Tá nadando de braçada. Tem demanda de consumo de tecnologia e tem demanda para crescer a tecnologia. Então, e tem demanda para entregar. Agora, falta demanda para entregar, na verdade. Falta demanda de braço. Entregar. Exatamente. Show de bola. Pô, mas fiquei muito feliz com o bate-papo de saber que não só, até como o próprio nome diz, né, a Novatec está aberta a novas tecnologias, com a Cigan inclusive, mas que o mercado como um todo, pelos relatos de vocês, está muito aberto à adoção de tecnologia, né? Então, acho que o agronegócio brasileiro só vai galgar voos maiores aí. Uma aula. Matias, quer dar alguma consideração final, comentar o que tu espera dos próximos anos em termos de crescimento? Qual que é a ambição da Novatec para os próximos anos? O que vocês estão criando aí, saindo do forno? O que vocês imaginam que vai acontecer nos próximos anos? Criando saindo do forno. Gostei dessa, cara. Gostei dessa. Tem um negócio saindo do forno em setembro. Olha aí, tá vendo? Em setembro mesmo, agora nós vamos ter um lançamento de um produto. Bacana. Vamos fazer um lançamento de um produto completamente orgânico, tá? Que é uma linha que hoje também vem sendo bastante trabalhada. É um produto com base de matéria-prima orgânica da Itália. A gente traz de fora essa matéria-prima. A gente faz... a gente monta esse produto aqui dentro.
A gente já vem há 1 ano e meio, 2 anos com ele no campo e vem dando resultado muito bom. Ele se encaixa para fazer o registro como um orgânico mesmo, para utilizar na agricultura orgânica. Tá? E a gente vai lançar ele em setembro. Quem quiser deixar meu contato, pessoal, deixa meu contato depois. Aí, ó, deixa meu contato. Nos contate que nós vamos fazer o evento e sejam todo mundo muito bem convidados. Como é que o pessoal te acha, Matias? Nós Pela temos Novatec? pela Novatec, nós temos site, nós temos Instagram, nós temos Facebook, Tá. LinkedIn também. Então é só digitar Novatec Agro que já vai aparecer nós. Fechou, Maravilha. show. Rodrigo, quer fazer alguma consideração final aí, cara? Tu que deu essa aula aí pra gente hoje também. Só agradecer por mais essa oportunidade, né? E espero que todos estejam na mesma linha de pensamento que a gente está, né? Aproveitar esse momento do agronegócio, eu acho que para nós, consultores, enfim, a gente que vive de gestão e tecnologia, né? É uma ótima oportunidade, né? A gente vem vivenciando isso, né? E também me coloco à disposição aí, no que for preciso aí, possível ajudar, né? Contribuir para que a gente consiga continuar fazendo a Cigan chegar o mais longe possível, né? Show de bola. Matias, satisfação total. Satisfação ter vocês como cliente Cigan, que a gente possa se ajudar. Valeu, Rodrigo, nosso monstro sagrado do negócio. Tamo junto, fera demais. Valeu. 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 Um abraço.